Viemos para a parte mais legal desse vídeo, que é o test drive. Vamos experimentar um pouquinho do que a gente apresentou nos dois takes anteriores. Falamos um pouquinho de parte externa, com os principais itens da C180. Internamente a gente falou de acabamento, de os principais itens que vão dar conforto para o proprietário de um C180, mas vamos ver isso na prática. Vamos começar esse test drive só se for agora, hein? Vamos lá. Bom, test drive a gente está aqui, só para vocês saberem, estamos na concessionária Mercedes-Benz de Ribeirão Preto, que é a STCar. Estamos aqui na João Fiuza, 2570. Vamos começar um trajeto de test drive pegando ali o anel viário. Nesse sentido, eu consigo mostrar muito do que eu quero para vocês. Conforto, do que o carro faz e algumas performances que a gente deixa isso para daqui a pouquinho. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que o cliente que está fazendo o test drive aqui na STCar percebe de imediato: conforto dos carros Mercedes-Benz. A Fiuza é uma avenida bem pavimentada para quem não é de Ribeirão Preto. Aqui a gente não consegue ainda mostrar muito do que o carro consegue fazer em termos de absorção de impacto, mas no rodar você já começa a perceber a acústica do carro, como que não entra barulho do lado de fora para dentro do carro e como que qualquer imperfeição de asfalto, o conjunto, né, suspensão e pneu, filtra. Então o cliente que preza por conforto, que não quer sentir a buraqueira, que hoje é fato, né? Várias cidades têm problemas de buraco, Ribeirão é uma delas. Então você não tem asfalto 100% o tempo todo. Nesse sentido é muito interessante você ter um carro inteligente que consegue perceber esse tipo de deficiência e se ajusta. Então estou andando num paralelepípedo, numa rua esburacada que acabou de ser asfaltada, que está com aqueles calombos de asfalto, daquela malha asfáltica, você não sente, porque o carro filtra isso, né? Estamos na rodovia agora, a gente vai andar em circuito misto. Aqui estamos no anel viário de Ribeirão Preto, a velocidade aqui é 90 por hora, a gente vai respeitar isso. Mas o que eu consigo já ir mostrando para o cliente que está na direção do Classe C? A dirigibilidade de um carro de tração traseira, ela é notadamente superior, principalmente quando você precisa fazer alguma coisa fora da regra. Então a palavra não é fora da regra, mas estou aqui a 90 km por hora e preciso fazer uma tirada rápida, de repente para ultrapassar alguém. O carro de tração traseira, olha, ele entrega a força no eixo traseiro. Então você sente isso no volante de maneira diferente do que se tivesse num carro de tração dianteira, onde você é literalmente puxado. A tração está lá na frente, né? Isso tira potência do veículo. De que forma? Porque todo carro de tração dianteira, a hora que acelera, é gravidade. A massa se transfere, então a frente levanta, eu perco contato com o solo e eu distraciono. O carro de tração traseira é até interessante que isso aconteça, porque se a frente sobe e a traseira abaixa, é ótimo que isso aconteça, a tração está lá. Por isso que o carro de tração traseira é mais gostoso de dirigir, e não é só por isso também, porque carros de corrida também usam sistema de tração traseira, a maioria deles, né? E lembra de um pouquinho atrás, quando eu expliquei o sistema Dynamic, que tinha os modos de condução? É na rodovia que você consegue experimentá-los em sua plenitude, porque o que cada um entrega de melhor, você sente na rodovia. Agora, a gente está andando no modo Comfort, que é o modo padrão do carro Mercedes. Você vai estar quase que sempre rodando no Comfort. Quando você precisar de uma tocada um pouquinho mais rápida, você passa o carro para o Sport ou para o Sport Plus. No caso, agora eu vou passar para o Sport Plus de propósito, para a gente sentir a diferença agora. Ó. Vamos lá. Repara que a gente está andando num carro 1.6, 156 cavalos, com 25 kg de torque e um câmbio esperto pra caramba de 9 velocidades. A gente chegou agora a 120 km por hora, coisa de 10 segundos, então isso é retomada. O carro que tem força e torque em baixa rotação, ele te entrega agilidade, velocidade nos tempos de resposta. Não estou falando de 0 a 100, é retomada mesmo. Ó. Numa subida, estamos a 110, ó, apertei o pé, o carro ganha velocidade. Ó. Você não escuta o motor urrando, já está com quase 130 por hora. Vamos aliviar o pé agora. E olha que interessante, eu não preciso esperar nada para mudar a performance do carro. Vou passar, nós estamos no mais agressivo, S+. Vou passar para o mais manso, modo Eco, ó. Muda o carro na hora. Por isso que eu falei, é um carro coringa. Você tem ele muito esperto ou muito econômico. No modo econômico, até o acelerador você sente que fica diferente. Porque à medida que você acelera, ele não entrega rápido, ele entrega progressivo, né? E uma coisa que eu gosto muito é o tal do roda livre. Quando eu tiro o pé do acelerador, ó, tirei o pé do acelerador, o câmbio está desengatado nesse momento. Ele está descendo com o câmbio desconectado. Isso poupa combustível, né? Nas descidas, porque em subida ele vai conectar o câmbio novamente. Ou quando a gente muda de modo, se eu passar ele, por exemplo, para o Comfort, ó, passei agora, ele já engatou o câmbio novamente e voltou para o padrão normal de condução.
A dirigibilidade do Classe C, ela é aumentada em relação a carros, alguns carros da concorrência, em função da carroceria também. A gente falou muito de suspensão, falamos de tração, mas por que você vai perceber que você está num carro superior? A Classe C é um carro que tem ela usa muita coisa de alumínio. Várias partes adotaram o material alumínio para redução de peso. Isso foi estratégico na evolução da 204 para 205, ela reduziu quase 70 quilos de um carro para o outro. Estou falando da geração antiga da Classe C. E isso melhorou a dirigibilidade também, porque a gente passou a adotar um sistema de direção elétrica. A direção do Classe C hoje é uma direção elétrica, né? E isso em conjunto com o que a gente já conversou, tração traseira, suspensão multilink, o novo câmbio 9 G-Tronic, que é um câmbio 9 marchas. E aí vale fazer uma ressalva. A Mercedes é uma das poucas marcas que ainda usa câmbio próprio. O que eu quero dizer com câmbio próprio? A Mercedes é fabricante do próprio câmbio, né? Ela tem o motor Mercedes, o câmbio dela é Mercedes. Várias marcas hoje usam câmbios de fabricantes de câmbios. Não é que isso seja ruim ou bom, não é isso. Mas, fazendo uma analogia, é como se você estivesse montando um computador e todas as peças são iguais, da mesma fabricante, e você monta aquele computador. Ou você monta um computador com cada peça sendo de um fabricante. Existe um delay entre uma informação que precisa fluir de uma peça para outra, porque há de existir uma interface, ok? A Mercedes tem, e a gente fala isso com muito orgulho, a Mercedes é fabricante, no caso do Classe C, motor, conjunto motriz completo, tração, a parte eletrônica, a parte telemática, que é a parte de conversação do carro, né? As peças se conversando, motor, câmbio, e isso permite que a minha revisão, e aí a gente vai falar isso num outro vídeo, a minha revisão hoje pode ser uma revisão tabelada. Então o Classe C no Brasil, ele tem um sistema de revisão tabelada. O cliente não tem dificuldade de manter um Classe C hoje no Brasil. Por quê? Porque as minhas revisões acontecem de maneira programada, uma vez por ano ou uma vez a cada 10 mil quilômetros, o que vencer primeiro, tá? E com custos fixos, tabelados. Então não tem surpresa, não existe aquele negócio, poxa, eu vou levar meu carro para revisão, quanto será que vai ficar? Você já sabe quanto vai ficar, a revisão é preço fixo, é declarado. E esse é o tipo de informação que muito cliente me procura querendo saber, Gilson, como é que é? Poxa, eu vou comprar um carro desse, a revisão é cara, eu vou ter alguma surpresa? Não, é justamente o contrário. Os planos de revisão que a Mercedes oferecem, tanto as revisões individuais, com preços declarados, preços fixos, quanto as que você pode fazer via pacote, ficam muito mais acessíveis e com a tranquilidade de você não ter aumentos de preço quando a gente faz o pacote. Então o cliente tem o perfil de ficar 3 anos com o carro, ele pode comprar as 3 revisões dele já. E aí ele já fica com isso para ele, fica preso no carro com preço fixo, não tem surpresa. Ah, Gilson, mas eu não tenho esse perfil, de repente eu posso trocar no ano que vem. Poxa, então você fica com a revisão avulsa, mas ainda assim com preço declarado. Essa tranquilidade é importante, você que está interessado no carro, saber disso também. E tudo aquilo que a gente falou agora há pouquinho, daquela sopa de letras que a Mercedes é conhecida, ABS, ASE, controle de estabilidade, controle de tração, isso é tudo legal, o cliente sabia que o carro tem, mas muitas vezes ele não chega nem a usar ou não sabe como que isso funciona. O que a gente vai fazer agora são 2 demonstrações muito legais. A primeira, a gente vai forçar o carro um pouquinho para ele chamar o ESP. O que é o ESP? Controle Eletrônico de Estabilidade. O ESP é o sistema mãe, ele gerencia tudo que o Mercedes-Benz está acontecendo com ele. Parte de frenagem, parte de volante, ele sabe o tanto que você está estressando, se você está freando, o tanto que você está acelerando, se o carro tem tendência de girar em torno do próprio eixo ou de rolagem lateral, tudo isso é monitorado e isso gera um parâmetro. Quando o carro sabe o parâmetro, ele sabe que aquilo é o certo, ou seja, numa reta ou numa curva, o carro tem que estar naquele parâmetro. Se eu saio desse parâmetro, de propósito, igual a gente vai fazer, ou sem querer, às vezes você pegou uma poça de óleo, uma aquaplanária, alguma coisa que te tirou daquele parâmetro, o carro interage. E como que ele interage? Ele atua em freio, em acelerador, ele não mexe em direção, mas ele facilita a direção para mim e ele atua no torque das rodas traseiras, né? O que a gente vai fazer aqui é uma coisa muito simples. A gente está numa rotatória pequenininha, onde a velocidade sugerida deve ser uns 40 por hora. Eu vou extrapolar isso um pouquinho para o carro tender a sair de traseira. Mas não se preocupa, o carro não sai nem se eu quiser, porque se eu der acelerador demais, o parâmetro extrapolou, ele tira o acelerador e aplica a frenagem inversa e me puxa para dentro da curva. Vamos lá? Vamos ver isso na prática então.
curtiu o que a gente mostrou agora? É claro que quando eu faço uma experiência dessa para um cliente, o que eu estou mostrando para ele não é que ele vai comprar um carro e ficar girando, dando uma rotatória pequenininha, forçando o SP a funcionar. Não, muito pelo contrário. A gente sempre preza pela direção segura. Mas é importante mostrar como que o SP atua. Porque ali era um lugar onde eu tinha um X de velocidade que eu podia atingir. Obviamente eu tentei extrapolar esse limite e o carro percebe isso e corrige, aplicando o freio certo e o acelerador certo. Então eu costumo brincar que é um carro à prova de bobagem, claro que dentro dos limites da física. Ali eu não estava tentando fazer uma curva a 100 por hora, mas uma rotatória que era para fazer a 40, a gente tentou ali 60, 70 e o carro fez a correção para a gente, né? O sistema ESP ele é inteligente, ele atua o tempo todo, em reta, em curva, não importa, ele está sempre monitorando o que o condutor está fazendo. Se o limite de segurança é extrapolado, o carro intervém. E aí ele usa todos os recursos disponíveis, que no C180 são todos os itens de segurança são itens de série, lembra que eu expliquei? E corrige para o condutor. A única coisa que o condutor faz é manter o volante na posição correta, acelerador e freio, o carro se vira e faz isso sozinho. Esse que a gente vai fazer agora não é que é mais legal, mas o que você vai ver agora o carro fazer é muito mais comum de acontecer na vida real. Porque ali a gente experimentou o SP simulando uma saidinha de curva, não é tão comum, mas pode acontecer, né? É uma situação de emergência. Mas o que é muito comum acontecer são frenagens de emergência, onde entra um bicho na sua frente, na rodovia, um carro freia de uma vez e você, a hora que vê, já está em cima dele e precisa frear com muita energia. Esse tipo de coisa é mais comum do que se imagina. E é aí que o sistema ABR entra em ação. Porque lembra que eu expliquei no começo do vídeo? O ABR é um conjunto de itens de segurança. Sendo um conjunto, a gente vai usar todos eles de uma vez só. Vamos lá ver como é que é? Vem comigo. A gente vai acelerar esse carro, nós estamos no C180, relembrando, estamos fazendo o test drive do C180. A gente vai acelerar ele a uma velocidade aproximada de 80, 85 km por hora e vamos simular uma frenagem de emergência. Você vai ver que é uma frenagem forte, onde você levou um susto. Mas preste atenção em uma coisa, o carro, além de não travar as rodas e permanecer com o controle absoluto, ele me dá a dirigibilidade para eu desviar, né? Que isso é mérito do ESP, com controle de torque, com tudo que a gente conversou agora há pouquinho. E é isso aí. Gostou do test drive? É espetacular, né? Espero que você que esteja aí do outro lado da tela tenha conseguido sentir um pouquinho do que a gente conversou no primeiro vídeo, de que Mercedes é Mercedes. É um slogan que é mais do que real. E para você sentir isso na pele, faço o convite novamente, agende um test drive aqui na ST Car, fica o meu convite, o meu reforço para que você faça o test drive. É uma experiência única de direção, tem que fazer. Gostou do canal? A gente vai estar sempre colocando novidade. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e se quiser receber as atualizações em tempo real, ative o sininho para que toda vez que a gente colocar uma novidade, você olha, tá com novidade lá e aí a gente vai estar sempre mantendo esse contato próximo, ok? Um forte abraço para vocês, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!